Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Deus nos inspire e nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E o Vinícius na técnica, que não aguenta mais aturar a gente. Ele hoje nem dorme, coitado. Vamos nós aqui dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3, que trata do método. Estamos no finalzinho aí do capítulo 3, já no item 34. Então vamos nós aqui. Allan Kardec diz o seguinte no item 34. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que sem o raciocínio eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõem os indivíduos a aceitá-los. Então, muito importante aí o destaque, né, que Kardec traz, porque ele próprio só chegou à teoria observando os fatos, Maria de Fátima Miranda. É o observar, analisar e concluir, não é? Então, foi um laboratório. A própria Revista Espírita foi o laboratório dele. Agora, dos fatos, ele tirou a essência. E a essência é justamente a compreensão das leis de Deus que vão reger a vida. Toda a ciência, ela começa, normalmente, pela observação dos fatos, dos fenômenos. Mas, a partir dali, você tem aqueles estudiosos que vão formular a teoria que explicam os fatos. Então, uma vez você tendo a teoria, não tem sentido você começar pelo fato, pelo fenômeno. É mais ou menos isso que Kardec diz pra gente, Renato. Justamente, como disseram os benfeitores Allan Kardec, e ele repete, não passa o sábio a repetir o ABC da infância, né? Porque ele já passou por isso. Então, é interessante essa colocação de Kardec, né? Quando ele diz que ele não despreza os fatos, porque foi pelos fatos que surgiu a doutrina em si. Então, parte-se daquilo que é conhecido para tentar se chegar àquilo que é desconhecido. Os fatos é o que é o chamado evidência sensível, aquilo que toca os sentidos mais de imediato. Então, essa digamos, provocação dos espíritos, que são os fenômenos em si, eles têm por finalidade justamente levar a pessoa a raciocinar sobre as causas que estão originando aqueles efeitos. Então, é partir do conhecido para o desconhecido. Não se pode inverter a questão. Quando Paulo de Tarso escreveu dizendo que aquele que ama a Deus e despreza seu irmão é mentiroso, né, porque não se pode amar, se não se consegue amar a quem vê, como é que vai se amar a quem não vê? Então, analogicamente, mais ou menos é isso mesmo. Quer dizer, precisamos dos fatos para que dos fatos, da evidência sensível, possamos penetrar naquele campo que pode se chamar de abstração, né, em que só o raciocínio consegue penetrar. E a vista comum
não pode fazer isso. A vista comum, ela está presa aos sentidos físicos, ao que nós conhecemos como materialidade. Então o espírito toma posse, se apossa dessa visão do material para que ele possa fazer essas abstrações e a partir daí conquistar os elementos necessários ao seu progresso. Então não desvalorizemos, como diz Kardec, os fatos e os fenômenos, mas como temos uma teoria muito bem fundamentada, muito sólida, busquemos estudar primeiro. Muita gente procura a casa espírita, o Renato já dizia isso em outro programa, em busca do fenômeno, justamente pedindo coisas que não têm sentido, justo porque não conhecem. A gente compreende quando o Renato citou que uma pessoa que está sofrida pelo desencarne de um ente querido, ela vai a uma casa espírita na esperança, né, de que ela pudesse receber uma comunicação. Como ela não tem o conhecimento, ela não estudou, ela não sabe que esse tipo de comunicação ele é raro e ele é muito complexo. Não é simplesmente um médium sentar-se e vai escrever uma mensagem, ou ele vai ver o espírito daquele desencarnado e vai transmitir um recado. Seria muito bom, e talvez no futuro assim o seja, né? Dizem os espíritos, Chico Xavier falava isso, que no futuro, provavelmente na era da regeneração, o contato entre nós encarnados e desencarnados ele será mais frequente. Por quê? Porque estaremos num estágio onde o equilíbrio emocional e o conhecimento irão prevalecer. Hoje, isso só traria inconveniente, Maria de Fátima Miranda. O mau uso, hoje o mau uso. Lembramos de Moisés, a época dele, não é? Corrigindo aquela conduta leviana para lidar com as informações da realidade dos espíritos. E, infelizmente, hoje ainda é o jogo de interesse do pessoal. Por isso a necessidade de entrar na casa espírita pela porta da frente. Imagina a quantidade de pessoas que iriam abordar o ente querido, desencarnado, para cobrar a herança, para dizer por que você deixou para o outro e não deixou para mim. Ia ser uma confusão, Paulo Renato. Nesse sentido aí, uma vez, alguns anos atrás, uma senhora nos procurou, né? Você tocou no assunto, eu já estava pensando em citar esse caso. Ela nos procurou chorando, se lamentando muito o desencarne da mãe, já tinha acontecido há alguns meses, e perguntando se ali no centro não teria possibilidade de conversar com a mãe e tal. E eu acreditei que fosse a questão tão somente da saudade, né? Mas ela estava aborrecida porque, segundo ela, a família era comerciante, segundo ela, a mãe tinha gastado o dinheiro todo. E ela queria comunicar-se com a mãe para saber por que a mãe gastou tudo, deixando eles na miséria. Na miséria não, sim, deixando na condição normal de todos nós, né? Aí eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, a pessoa pede, né, essa comunicação com o mundo espiritual sem saber o que está pedindo, sem saber da gravidade do que se está pedindo. Não é por outra que, Miranda, você lembrou, que Moisés proibiu aquela comunicação com o mundo espiritual porque ela se dava mais ou menos nesse nível de curiosidade ou até de intercâmbio maléfico. Com o intuito de causar prejuízo, dano a alguém, né? Então Moisés, naturalmente sob orientação lá dos seus mentores, proibiu aquele comércio com o mundo espiritual, aquele comércio que o povo sai do povo de Israel, né? Os hebreus, eles faziam naturalmente no Egito, lá no deserto. Então os médios sempre existiram. Então eles estavam nesse comércio prejudicial para eles e para os desencarnados. Que uma vez que se solicita ao desencarnado coisas que são absolutamente pertencentes à matéria, nós estamos também nos fixando, nos enraizando ainda mais nas questões materiais e prejudicando o outro também, o desencarnado, ao invés de darmos a ele a possibilidade de se melhorar, de se elevar, de se, entre aspas, desmaterializar, nós estamos com esse comportamento dizendo para ele que a vida espiritual não é a verdadeira
que a vida verdadeira é essa que ele está, e nós alimentamos nele essa vontade de viver novamente sobre as impressões materiais, né? Então, Moisés fez muito bem, claro, em proibir aquelas comunicações, não por elas, mas pela qualidade das comunicações, né? Porque outros profetas lidaram com a comunicação com o mundo espiritual de uma forma produtiva e com um bem generalizado, com um bem para todos. E realmente a doutrina espírita também nos traz essa informação de que essa possibilidade de comunicar-se com o mundo espiritual, ela pode ser feita, ela deve ser feita, mas dentro do estrito senso aí de utilidade real, né? Daquela utilidade que visa o progresso do espírito, porque foi para isso que nós reencarnamos. Encarnamos com um programa de trabalho que diz respeito à nossa evolução, e precisamos nos ajustar a esse programa de trabalho, né? Aguardar o céu quando se está no mundo espiritual vai ficar mais difícil. É preciso construir o céu a partir de agora, né? No corpo físico, a partir do corpo físico, precisamos construir os degraus da escada que vai nos levar para o tal céu. Mas às vezes a gente só encontra. Às vezes a gente acha que deve construir o céu quando desencarnar. Vai ser quase impossível. Pois é. Lembra do Mileco. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais encontrarei um outro céu. É a música dele. É isso mesmo. Vamos ler um pouquinho, A gente Paulo? quer encontrar o que não procurou. Você quer ler? Sim, onde que estamos? Tão verdade. Tão verdade é isto, que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabe em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes às vezes muito delicados que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Ainda tem esse detalhe, né? Porque se você vai participar de um experimento, de uma reunião, que vai tratar de assuntos que a gente não conhece, ou nós nos sentiremos perdidos, ou até iremos atrapalhar. Porque nós faremos perguntas inconvenientes, né? Perguntas condizentes com a nossa falta de conhecimento do que está sendo tratado, então as pessoas vão ficar ali tendo que explicar algo que não é possível ser explicado naquele momento, e às vezes parece indelicado, né? Parece que, mas vocês não querem deixar eu participar, isso é falta de caridade, por que eu não posso ver? Não é que não possa ver, é porque não vai ter proveito, nem para a pessoa que quer ver e presenciar determinado tipo de reunião, e nem para o grupo, porque irá criar dificuldades, constrangimentos. O ideal é você vá a uma casa espírita, vá estudar, vá no atendimento fraterno. Então a pessoa, como a gente tinha comentado, né, a pessoa quer uma comunicação de um ente querido desencarnado. O ideal é essa pessoa ser direcionada ao atendimento fraterno, para que ela seja esclarecida,
seja oferecido a ela a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que ela reflita, explicações um pouco mais aprofundadas em relação à dificuldade da comunicação entre quem está desencarnado conosco, o porquê disso. São muitas variáveis, são muitos detalhes que a pessoa não tem esse conhecimento. Quem está na casa espírita tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho, esse acolhimento. Muitas vezes a pessoa acaba dando uma resposta inadequada, a pessoa está ali sofrendo. A pessoa está desesperada porque ela não suporta mais a dor da separação, ela praticamente exige de Deus uma mensagem, e se nós não formos cuidadosos na resposta, essa pessoa pode fazer uma besteira, Maria de Fátima Miranda. Porque aí você vai minimizar o problema do outro, que você não está sentindo, não é? Por isso essa necessidade de você estar sensibilizado àquele que está desabafando, falando. Abrir o coração e se colocar no lugar dele, numa realidade que a gente nunca vai ser idêntica de todo, porque tem contexto da vida do outro que a gente passa desapercebido. Mas esse é o grande desafio. Mostrando para ela que se ela... Eu lembro sempre da Glória, que chegou na Casa Espírita, lá na CF, quando o filho de 6 anos desencarnou com dengue. Interessante, ela queria respostas. E aí leu a obra do André Luiz toda, entrou, sabe? Pelo menos aquietou a alma até chegar o momento de uma comunicação. E tem, por vezes, a comunicação não se dá mesmo, porque os benfeitores avaliam que não terá proveito nem para um nem para outro, nem para quem foi nem para quem ficou. Então, às vezes, os dois são detentores de algum grau de merecimento que até poderia permitir a comunicação. Mas os benfeitores entendem que aquela comunicação não faria bem, especialmente a encarnado que deve continuar a sua vida. Interessante você fazer essa observação, porque no caso da Glória, teve um médium aí de Minas que esteve no Rio e do nada uma amiga minha ligou e falou, olha, tal dia, tal hora, hoje era um dia de sábado, 2 horas, tem um médium lá no Centro Espírita tal, na rua Capitão Menezes, lá perto da Praça Seca. E é um companheiro que ele tem o método dele lá de fazer o trabalho de psicografia e tal. A Glória foi, tudo bem. Da semana, a Tereza veio falar comigo. Miranda, a Glória trouxe uma mensagem do filho dela. Porque ela disse realmente o nome do garoto, ela deixou o nome do garoto lá tal. E a mensagem, quando ela leu, estava ela e o esposo, que eles estavam separados. Depois da morte do garoto, eles se separaram, a família desalinhou. Aí ela virou para o marido e falou assim, olha, não é o nosso filho. Essa mensagem não é dele, porque tem coisas aqui que não são reais. Qual foi o ponto que mais levou ela a chegar a essa conclusão? O garoto dizia, falando para ela que ele precisava partir e aquele era o momento. O mosquito da dengue foi só um veículo de desencarne, né? E gerou desencarne. Mas que ele pedia que os pais se unissem, voltassem, se reconciliassem para que a família pudesse seguir. E agradecia pela blusa do Flamengo que o pai havia colocado sobre ele, no caixão. Ela falou, pois isso aqui não aconteceu. Aí o marido falou, não, mas você não sabe, mas eu coloquei. Entendeu? Então, eu acho que essas duas situações, falou que partiu na hora certa, pediu para que a família se reconciliasse, que os pais voltassem, ele deixou essa coisinha aí da camisa, né? Para ter essa benesse. Então ali não foi uma curiosidade, nem simplesmente fazer um curativo momentâneo. É isso que é interessante considerar nessas questões aí de busca. E Jesus falou, busque e achareis. E Jesus não especificou, né? Porque se a gente busca com insistência aquilo que deve esperar, às vezes a gente acha aquilo que não deva encontrar. Então isso reforça aí a necessidade de nós compreendermos a importância do estudo, de você que está conhecendo a doutrina espírita, que está começando a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, não se furte a necessidade de estar numa casa espírita. É importante ouvir a rádio ela traz programas excelentes de conteúdo doutrinário, mas essa convivência na casa espírita, os grupos de estudo, a troca, não é? Porque agora você está aí nos escutando no seu radinho, você está ouvindo pela internet, mas a casa espírita proporciona uma troca, né? Você vai colocar sua dúvida, alguém vai responder,
outra pessoa vai contribuir, a dúvida do outro colega que está ali no grupo de estudo, muitas vezes é a sua dúvida também. E esse compartilhamento, essa convivência social também ajuda, também fortalece, e você vai aprendendo, né, a estudar a doutrina, vai aprendendo a entender que as coisas não funcionam de maneira tão simples como muitas pessoas pensam, né? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu achava que era só o médium sentar, pegar o lápis ou a caneta e ele ia sair escrevendo. Também, né? Exatamente. Então, o Paulo Renato falou longe do microfone, que ele acha que vocês captam o pensamento. Ele lembra do livro Voltei, né? Do nosso Frederico Figner, que no livro assina como irmão Jacob, né? Ele acreditava, né? E era uma pessoa... Aí vocês analisam isso que o Renato falou agora, é muito importante, porque era alguém que era um trabalhador dedicado, né? Alguém que estudava a doutrina espírita e tinha ideias, de certa forma, equivocadas em relação à possibilidade de uma comunicação. Ele prometia aos companheiros, quando eu desencarnar, vou voltar e vou contar como é que foi minha morte, como é que é o plano espiritual. E quando ele estava desencarnando ali... A base dele era o André Luiz, que foi no umbral e tal, e depois pôde Isso, e ele disse que antes de desencarnar, ele estudou a obra de André Luiz, sobretudo o livro Obreiros da Vida Eterna, estudou o livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte, e ele relata que tudo que ele leu, na realidade, ainda é uma pálida imagem do que é a realidade. E ele se surpreende porque ele achava que seria fácil desencarnar, seria fácil voltar a escrever, falar, e não foi bem assim, né, Paulo Renato? Foi bem complicadinho para ele. Ele esqueceu do detalhe do André Luiz, né, porque o Chico sempre afirmou que André Luiz ficou 2 anos em companhia dele quase que diariamente. Acho que essa parte ele não leu. Ele pulou essa parte, ele só reteve a parte que interessava a ele, né? Porque ele dizia, afinal de contas, André Luiz, na condição dele e tal, escreveu, mas essa questão aí principal ele desconsiderou. Eu acho que ele pensou que era o Sanson, lá da Sociedade Espírita. No mesmo dia o Sansão se comunicou, né? E 3 dias depois completou a comunicação, mas o André Luiz, ele ficou 2 anos lá em companhia quase que constante com Chico Xavier para criar ambientação para as comunicações. E ele teve muitas surpresas, é um livro que nós recomendamos, né, já que entramos nesse assunto. Se você tiver a oportunidade de adquirir este livro, né, o livro chamado Voltei, é só esse o título, Voltei, de Chico Xavier pelo espírito Irmão Jacó. Até aí, nesse sentido, ele queria dar o nome dele. Mas para evitar problemas que já tinha sido encontrado com Humberto de Campos, né? Ele botou esse pseudônimo, né, que é o Irmão Jacó. Ele sabia que aqueles com quem ele tinha acordado que daria a comunicação, ele sabia que eles iam reconhecer ele, né? Falei, voltei, sou eu. E aqueles que dizem, nunca vi ninguém voltar para contar, leia, eu voltei. A Miranda falando lá a quilômetros de distância do microfone. Aqueles Só que brincam Jesus. dizendo, ninguém nunca falou para contar. Leiam o livro, voltei. Que Deus nos abençoe, Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus
amigos, meus irmãos queridos, estamos aqui mais uma vez, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para darmos continuidade ao estudo, né, que nós fazemos, a análise que nós fazemos da Revista Espírita de 1858 a 1868, que são os números pares. E ainda estamos em 1858, né, Stênio? Em março de 1858. Vai ser, para chegar lá em 68, vai ser a próxima encarnação. Na próxima encarnação, perfeitamente. Meu amigo, onde paramos? Bem, nós estamos estudando, nós paramos no nosso último programa, uma matéria do Allan Kardec, na revista de março de 1858, intitulada A Fatalidade e os Pressentimentos, e foram instruções dadas por São Luís, né? Então, no último parágrafo em que nós estudamos, né, no programa anterior, o São Luís estava dizendo que os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus conforme a sua natureza. Era uma questão assim complicada de sabermos nesses acontecimentos da vida em que aparentemente há uma fatalidade, se nós somos induzidos pelos espíritos ou para, por exemplo, sofrermos um acidente ou para nos livrarmos de um acidente. Era uma situação assim filosoficamente complicada de resolver, né? E aí o São Luís então diz assim: quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Então, quando a gente escapa de um perigo, a gente pensa em se tornar melhor, né? Isso é o que acontece. Quando escapa de uma grave enfermidade, de uma cirurgia, Sim. né? Sim. Então, sobrevindo, aí o São Luís completa no pensamento, sobrevindo o espírito mal, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e deixa de novo tuas paixões se desencadearem. É aquilo que de fato acontece, né? Por exemplo, desencarna uma pessoa muito querida na família. Aí a gente, os seres humanos de maneira geral, em razão daquela desencarnação, faz assim uma rápida reflexão sobre o que eu mesmo tenho feito da vida, etc., e se promete que vai levar a vida a sério, mas basta passar algumas semanas e volta ao normal, ao mal normal. Ao mal normal, é isso aí. Né? Então é isso que ele está nos falando, né? E aí prossegue, né? Então a partir de agora já é o tema, né? Prosseguindo o mesmo tema, mas já diferente do que vimos no último programa. Ele diz, Kardec indaga a São Luís o seguinte: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio, né? Porque nas respostas às questões anteriores, o São Luís destacou muito a questão do livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas e tal. Aí o Kardec, não muito satisfeito com as respostas já dadas, indaga: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Assim, existem pessoas, principalmente, né? Todo mundo deve conhecer alguém que parece que realmente a fatalidade toma conta da vida dessa pessoa. Acontece tudo de ruim, né? Isso. A toda hora, sai de uma, entra na outra, às vezes ainda nem saiu, já entrou outra, né? Com certeza. Então, e onde está o livre-arbítrio nisso, né? Ninguém escolheria uma situação tão complicada dessa. Exatamente. Não é? Mas tem pessoas também, né, Astênio, que parece que adoram ir por caminhos que se sabe, né? Até porque todos nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, e nós temos amigos, os espíritos utilizam essas pessoas que estão ao nosso lado para intuir e, de certa forma, dizer: olha, isso aí, na minha opinião, esse teu caminho não é legal, por causa disso, mas é a minha experiência. Então,
a ajuda existe, Sim. né? Mas nós não ouvimos, nós fazemos ouvidos de mocos, né? Sim, a ajuda existe. Mas eu me refiro mais a essas pessoas, por exemplo, a mãe acabou de desencarnar, aí o filho sofre um acidente. Sim. No dia seguinte, a casa cai. Sabe, né? Lá de Petrópolis e cai, né? Isso, Então parece mais fatalidade isso do que livre-arbítrio. É verdade. Né? Então por isso que Kardec está insistindo na questão, né? Com certeza. Ele fala assim, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Aí o São Luís responde o seguinte: tu mesmo escolheste tua prova. Então, dentro da visão do São Luís, ele fala assim, na medida em que você escolhe a prova, ela pode se tornar uma fatalidade. Com certeza. Né? Mas não é uma fatalidade cega, é uma fatalidade que você mesmo Optou. gerou, você mesmo optou. Então, né? é porque nós também temos que mostrar aos nossos ouvintes que tudo começa antes de nós virmos para a carne. Sim. Né? Nós optamos, escolhemos determinadas coisas no plano espiritual para vivenciarmos e para mudar, né, certas situações que criamos em um passado distante e que podemos agora, num desafio, mudar. Sim, então a esfera espiritual, ela tem mecanismos para fazer acontecer aquelas coisas que nós programamos para acontecer, né? E aí, como aqui a gente esquece, a gente pensa que é fatalidade, não é? Então, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, então se queixar não vale a pena, não valeu, né? Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Então, aqueles que escolhem uma encarnação sem dificuldade são espíritos com muita deficiência evolutiva, né? Porque se você vem à vida física, no mínimo você escolhe alguns desafios para poder aproveitar a viagem. Com certeza. Né? E a gente vê isso também, né? Mas tem em famílias financeiramente bem, né? Mas com problemáticas familiares, né? De conflitos. Sim. Pai com filhos, né? Pais que deram tudo para os filhos e aí agora os filhos são rebeldes. Sim. Né? Bom, assim o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. A gente aprende isso muito bem no livro dos espíritos, né? Por que a gente escolhe essas provas? A visão da gente, a visão de mundo, de vida da gente, quando a gente está encarnado, é diferente da visão de mundo da gente quando a gente está no mundo espiritual. Com né? certeza. Kardec, inclusive, ele nos dá um exemplo, ele fala assim, um militar, por exemplo, que almejasse uma promoção, né, e para tanto ele tivesse que se submeter a alguns exercícios perigosos, ele preferiria o risco, enfrentar o risco, mas obter a promoção, do que ficar na zona de conforto estacionário. Então o espírito ele pensa mais ou menos assim, sabe? Eu corro o risco, é difícil, né, mas eu também vou enfrentar. Isso, vou enfrentar, porque pelo menos existe a possibilidade de eu vencer e me promover espiritualmente. Perfeito. Né? Então eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Né? Então os espíritos veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. Né? Daí os espíritos dizerem, né, que em cada existência a gente dá um passo, pelo menos um passo. Né? Existe gente que dá um monte de passos. Né? É verdade, tem gente que acelera o processo. Que acelera o processo. Mas um passo, você vê uma existência, você falou uma coisa muito interessante que a gente não para pensar. Uma existência, às vezes de 80, 90 anos, né? E a gente dá um passo. Olha só. Né? 90 anos. 90 anos no plano espiritual é algo que não é nada. Mas na Terra, 90, para nós que estamos encarnados... É uma eternidade. Né? É uma eternidade. Aí o indivíduo vai e dá um passo.
Porque ainda tem ódio, ainda tem raiva, ainda tem vaidade. Sim, vulgaridade. Vulgaridade, que não se libertou. Isso, quanta gente aos 90 anos ainda está falando besteira ainda, né? Isso. Falando palavrão. Falando um monte de besteira, né? Falando de coisas ainda muito ligadas à matéria, futilidade de uma forma geral, né? E aí uma existência não é nada. Não é nada, né? É um passo. É um passo. Então vamos lá. Compreendemos, então agora Kardec faz outra pergunta a São Luís. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, né? Quer dizer, Kardec entendeu que São Luís estava filosofando. Né? Verdade. Ele fala assim, compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Só lembrando que nós estamos tratando de a fatalidade e os pressentimentos. Né? Então, ele fala assim, compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela. Quem impediu o homem, ou melhor, quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Então, está percebendo o tipo de questão que Kardec está levantando? Ele quer saber até que ponto os espíritos exercem influência nessas grandes mazelas que nós enfrentamos na vida, né? Mas aquilo que a gente até fala no caso da morte coletiva, né? Por que algumas pessoas morreram porque estavam lá e outras não estavam, Petrópolis, né? E outras que estavam em regiões próximas não morreram. Isso. E aí o São Luís insiste em dar respostas assim, não muito contundentes. Certamente ele tem as razões dele, né? Ou ele teve as razões dele. Não era conveniente que... Não era o momento. Não era o momento. Então ele respondeu o seguinte, quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, mas por que ele está colocando que deve cair? Não é porque os espíritos vão derrubá-la, né? É porque ela está realmente com problema, né? Em razão do problema estrutural, etc., enferrujada, né? Ela deve cair. Isso, né? Então, quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar por ali. É o instinto de seu destino que o conduz a ela. Então, quer dizer, obviamente que ele usa aqui uma expressão que a gente fala, bom, qual o significado real dessa expressão? Que ele fala, é o instinto do seu destino que o conduz a ela. Aí nós perguntaríamos, mas o que é instinto do destino, né? E se nós perguntaríamos isso, fiquemos tranquilos, Kardec vai perguntar. Responder, não, Kardec vai perguntar. Não, aguarda só mais um minutinho. Esse é que é o problema, que Kardec perguntou tudo que eu gostaria de perguntar hoje. É verdade, um gênio, né? Não era verdade, uma verdade. Então, podemos prosseguir? Claro. Vamos lá. Aí Kardec fez uma outra pergunta, né? Vocês se lembram? A gente deve recordar que a resposta anterior foi o São Luís dizendo assim, quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar por ali. É o instinto de seu destino que o conduz a ela. E Kardec indaga, quem fez a ponte desmoronar? Kardec está assim, tentando tirar de São Luís se é possível os espíritos provocarem esses acidentes nos quais nós vamos perecer. Se eles têm influência nos acidentes. Nos acidentes, perfeito, né? Aí a resposta de São Luís. Aí, só prestando bem atenção na pergunta. A pergunta foi, quem fez a ponte desmoronar? Kardec então está partindo do pressuposto de um indivíduo, porque a palavra quem só pode estar vinculada a um indivíduo, né? Ele não fala o que fez, ele fala quem. Né? Então, quem fez a ponte desmoronar? E aí o São Luís responde, as circunstâncias naturais. Então, para a resposta de São Luís não foi quem, foi que. Tá certo? Desgaste, né? Isso, coisas naturais. Isso, né? O ferro que já estava de fora, mas não foi mantido. O projeto foi errado, né? Alguma coisa assim. Então, as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Então, quer dizer, a ponte teria que cair mesmo, ela estava com problema, e o espírito pode até intuir o homem que deva passar por aquela experiência a atravessar aquela ponte. Né? Quer dizer, é uma das possibilidades. Né? Porque senão, também, se nós não acharmos que é um certo direcionamento, nós diríamos é o acaso que comanda tudo. E o acaso não existe. E o acaso não existe. Né? Então, assim
Devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam, e o espírito, insinuará ao homem que passe por essa ponte. Tá claro, né? Ele só induz. Só induz. Mas não quer dizer que ele faça. Ele não pega pela mão e leva para lá, não. E o nosso livre-arbítrio. Né? Isso. Então, uma vez que está na programação dele passar por uma experiência daquela, o espírito que sabe da sua programação o induz a passar por aquela ponte no momento em que ele sabe que aquela ponte vai cair. Então, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Então ele está destacando, não coloca a culpa nos espíritos, não. Os espíritos já têm culpa demais. Os espíritos já têm culpa demais para poder carregar, para poder colocar essa também para eles, né? Então, olha só, tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras e o produzem insensivelmente. Então, você vai fazer uma perícia que sempre faz, o perito sempre indica qual foi a causa, né? Sim, então, com certeza. Sempre tem uma causa material, uma causa natural. Natural. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Olha, a explicação está sendo muito relevante, porque tira dúvidas. São as nossas dúvidas diárias, né? Gente, mas por que isso aconteceu comigo? Né? Você, é igual um assalto. Você vai ser assaltado. Tem duas formas de você. A prudência, né? Não, meu irmão, fica tranquilo, leva aí, tal, levou. E a reação, né? Sim. Então, na reação, você sabe que você pode ser vitorioso, mas você pode morrer, né? Porque na hora da luta, a pessoa que está com a arma está tensa, ela pode atirar e você também morrer. Então, são as nossas opções. Sim. Né? Então, aí, né, você dando esse exemplo, assim, o Evangelho realmente é uma ponte de luz, né? Inclusive para nos gerar segurança, porque a esse respeito, um dos ensinos de Jesus foi: se alguém quiser disputar contigo e tomar-te vestido, dê também a túnica. Né? Quer dizer, perfeito. Claro, né? Aplicável em todas as épocas da humanidade. Né? É verdade. Né? Bom, prosseguindo então aqui no nosso tema, a fatalidade e os pressentimentos, Kardec faz outra pergunta a São Luís. Quando Kardec começa a fazer muitas perguntas, é que ele não está muito satisfeito com as respostas. Ele quer mais. Ele quer mais. Né? Então ele fala assim, tomemos outro caso. Então o primeiro caso foi... tomemos outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim. A bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Né? Olha a pergunta. Então ele foi direto. Eu quero saber olha até que uma ponto. Coisa atual, né? Né? Verdade. E hoje as armas são poderosas. Mas você já ouviu também pela televisão? Eu estou dando os exemplos que vai me vindo na cabeça de acordo com o que ele está perguntando. A pessoa estava dentro a pessoa com a família estava dentro do carro e o carro foi metralhado. Só acertou um. Tinha uma criança, tinha uma mulher. Uma tomou um tiro, mas pegou no braço. A criança, a bala não pegou. Olha só como é que dentro do mesmo objeto. Sim. E o carro foi metralhado. Quer dizer, várias balas de grosso calibre e uns partem e outros continuam. As leis divinas funcionam corretamente, a gente que não tem capacidade de compreender ainda. Exatamente. Né? Mas aí, voltando aqui ao São Luís, para você verificar, Kardec, então, a gente está vendo, insistindo, né, querendo resposta objetiva de São Luís, né? São Luís insistindo em dar respostas assim meio superficiais. Aí para essa pergunta Kardec foi mais contundente, né? Ele fala: tomemos outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim, a bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Kardec devia estar crente que agora vinha uma resposta, né, completa de São Luís. E qual foi a resposta dele? Não.
É verdade. Não, quer dizer, não respondeu mais nada. Só falou não. Quer dizer, como se ele estivesse falando, Kardec, não dá para eu ir mais além. Né? É verdade. Tá certo? Então, o que São Luís está dizendo aqui, então, é que um espírito bondoso não desviou o projétil. Tá? Sim, sim. E aí, Kardec prossegue, né? Já que não está satisfeito ainda, ele prossegue. Vamos perguntar. Ele fala assim, podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Advertir-nos diretamente de um perigo ou só por intuição, de modo indireto, né? Aí o Kardec faz essa pergunta, mas ele continua na própria pergunta. Ele fala, eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz, então foi uma voz íntima, não foi no ouvido, né? Uma voz íntima lhe diz, vai embora, retorna para a tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes, então ela volta. Mas pensando melhor, diz a si mesma, o que vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá. Sem dúvida, é efeito da minha imaginação. Essa voz aí de volta para casa e tal é efeito da minha imaginação. Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? E aí... E aí o que São Luís respondeu? A voz do instinto. Você lembra da voz do instinto lá atrás? Sim. A voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais características. Nenhum pressentimento, assim, a voz do instinto, nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais características. São sempre vagos, né? Quer dizer, não te dá certeza nenhuma, né? Esse tipo de coisa. Foi aí, então, que o Kardec, já que São Luís tinha falado da voz do instinto lá atrás, e aqui voltou a falar da voz do instinto, aí Kardec pergunta, que entendeis por voz do instinto? Olha como é que era, né? Não é? Era danado. Tudo aquilo que a gente fala assim, poxa, se fosse eu, perguntaria. Ele perguntou. Verdade. Né? Bom, e aí a gente já termina já o tema de hoje, né, desse programa, aqui, né, ele fala assim, nessa resposta, ele fala assim, entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, um caráter muito importante, né? Conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Então, a voz do instinto seria o pressentimento, né? E só que esse pressentimento, que é a voz do instinto, ele tem como causa a programação que você fez. Então, quando chega o momento de você vivenciar aquilo que é programado, é como se algo disparasse dentro de você e dissesse, está chegando a hora. Você me lembrou, e eu sei que você sabe, que antes de Abraham Lincoln ser assassinado, ele sonhou que havia morrido, que ele se viu num caixão, né? E aí ele foi ao teatro com a mulher e foi assassinado no teatro. Sim, então, o pressentimento, porque ia acontecer, estava no programa, né? Sim. Então ele termina só com uma nota do Allan Kardec, ele dizendo, as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. As explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Então, só para destacar, né, que o Kardec chamou a atenção de que essa fatalidade aqui é só dos acontecimentos materiais. No que se refere aos acontecimentos de ordem moral, ele diz que é tratada no Livro dos Espíritos. Sim. Tá bom? Então, meus amigos, esse tema maravilhoso vai continuar, né? A Stênio vai falar mais à frente, na próxima... no próximo programa, estudo, né? No próximo estudo. E aí estamos agora nos despedindo, agradecendo a atenção. Analisem, porque é muito importante vocês darem continuidade à análise. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira.
Muita paz, e ao nosso irmão Vinícius, que está conosco nos auxiliando, ok? Uma boa paz e estaremos de volta com vocês. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.